Tribunais Regionais do Trabalho, os famosos TRTs. Finalmente eu gravei um vídeo sobre isso. Como estudar para essas provas? Os TRTs são a bola da vez. Tem muita gente estudando para eles. Quem é da área de tribunais, em sua maioria, está focado neles. Os concursos têm sido frequentes. Mais do que TRF, mais do que TJ, só se fala em TRT. Então eu gravei esse vídeo, vou trazer agora dicas de estudo, vou falar quais são as matérias comuns às diversas provas, quais são as próximas provas aguardadas. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2018, como estudar para elas, qual é a banca que costuma ser escolhida para esses TRTs, enfim, todas as informações úteis para você se preparar para essas provas. Neste momento existem 6 TRTs de grande porte sendo aguardados. A gente tem o do Rio de Janeiro, o de São Paulo capital e São Paulo interior, tem o do Espírito Santo, a minha terra, tem o de Pernambuco e tem o de Goiás. Atenção pessoal do Goiás, não é do Goiás, é de Goiás. E como eu falei, a FCC é a principal banca. A maioria das provas até hoje foi da FCC e já tem alguns desses TRTs com banca escolhida e FCC. A exceção do Rio de Janeiro, cuja banca será a OCP. O de São Paulo capital e do Espírito Santo estão autorizados, porém as bancas ainda não foram definidas. Todos os outros, FCC. Eu analisei os últimos editais dessas 6 provas, vi quais são as matérias comuns a todos eles, ou praticamente todos, e defini assim, essas matérias em comum serão as principais para você estudar agora. Por quê? Porque elas vão deixar as portas abertas para você fazer diversos TRTs. Beleza? Nós temos então português, raciocínio lógico e matemática, que às vezes é misturado, direito do trabalho, obviamente, direito processual do trabalho, direito constitucional, direito administrativo e administração geral e pública. E como é de costume, para tudo, eu estou falando de técnico e analista da área administrativa, técnico judiciário da área administrativa, analista judiciário da área administrativa. Beleza? Por quê? Porque a JJ, que é o analista judiciário da área judiciária, ele é mais carregado nos direitos, são menos pessoas fazendo, tem que ser formado em direito. A ideia aqui é sempre alcançar um número maior de pessoas. Então vamos falar dos cargos da área administrativa, ok? Repetindo então as matérias mais importantes: português, raciocínio lógico misturado com matemática, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito administrativo, direito constitucional e administração geral e pública. Beleza? Essas 7 matérias são comuns a quase todos os TRTs, você tem que estar craque nelas e, felizmente, elas caem em diversas outras provas também, à exceção do direito do trabalho e direito processual do trabalho. Aliás, caem na prova de AFT, Auditor Fiscal do Trabalho. Eu também lancei um e-book sobre esse cargo, depois se você está focado nele, dá uma olhada no e-book. Mas, enfim, a AFT também é aguardado para 2018 ou talvez início de 2019. O seu objetivo primário tem que ser ficar craque nessas matérias. Se você tiver com essas matérias dominadas em modo revisão, treinando questões de prova, fazendo seus resuminhos focados nas dificuldades, se você está fazendo isso, você está bem. Claro que você já pode inserir umas outras matérias, mas aí a coisa começa a ficar mais localizada. Você já tem que ter um TRT em mente, inserir as matérias que foram cobradas no último edital dele e assim focar nele. De qualquer modo, enquanto você estiver naquelas 7 básicas, vamos botar assim, você está com o leque aberto. Você pode se preparar para qualquer TRT que surgir. No caso de analista administrativo, além dessas 7, eu inseriria também AFO, Administração Financeira e Orçamentária, porque nesses 6 TRTs que eu citei, ela foi cobrada em 4 dos 6, ok? Então, foi cobrada na maioria deles. Mas eu colocaria depois das 7 básicas, beleza? Mas já vale a pena você dar uma olhada em AFO. AFO também é cobrado de vez em quando para o cargo de técnico. Não é sempre, aconteceu em algumas provas, mas não foi nem mais do que a maioria não, mais do que a metade não. Para ser mais exato, AFO foi cobrado em 3 dos 6 editais que eu analisei. Outra matéria que foi cobrada em 3 dos 6 editais de técnico, isso que eu falei agora foi para técnico, foi o direito processual civil, ok? Direito processual civil foi cobrado em 3 dos 6 TRTs que eu analisei. É uma matéria dificílima e super extensa. É um custo-benefício horrível. Vai deixando essa matéria para depois das básicas, para você pegar aquilo que interessa mais e torce para a prova ser da banca CESP, que aí você pode achar essa porcaria em branco. Mas assim, é difícil e você não sabe quando que ela vai ser cobrada. Eu falei que a AFO foi cobrada para técnico e para analista em diversas vezes, para analista com mais frequência, e onde tem AFO tem cheirinho de contabilidade pública. Contabilidade pública foi cobrada em alguns desses TRTs, mas se eu não me engano foram só uns 2 dos 6, mas cai de vez em quando.
Como eu falei, a essa altura você já vai estar focado num TRT específico e vai estar sim trabalhando todas as matérias cobradas no último edital dele. E se você estiver focado? Como eu falei, TRT de São Paulo capital e TRT do Espírito Santo estão autorizados somente, não teve escolha da banca ainda. O TRT do Rio escolheu a banca AOCP, por que não é FCC, né? Mas tudo bem. A AOCP não tem tantas questões assim, salvo engano, numa olhada rápida que eu dei, não tinha nenhuma de direito do trabalho, processual do trabalho, então vai ser um pouquinho difícil de você se preparar para ela com um foco em questões. Minha sugestão para essas bancas menores: dê um trato no seu material, marque ele bem, chame atenção para os pontos mais difíceis e conjugue isso com a leitura de lei seca, ok? As bancas menores tendem a ser mais literais, elas não tendem a ter umas questões tão bem elaboradas quanto o FGV, por exemplo. Então, a leitura da lei seca é especialmente importante nas últimas semanas de preparação para você pegar cada detalhe, cada expressão, cada palavra, ok? Para você pelo menos escapar das pegadinhas. O TRT São Paulo Interior, TRT Pernambuco e TRT Goiás FCC. Maravilha, tem questão a rodo, não vai faltar questão para você praticar e isso vai ser uma boa estratégia, ok? Claro, faça a leitura, faça as suas revisões. Se você ainda está lendo a teoria agora e você já tem até a banca escolhida, atenção, está na hora de você dar uma acelerada. Tire as revisões de 24 horas e 7 dias do seu ciclo, se for necessário, dê uma acelerada nele, cubra o último edital o mais cedo possível, ok? O estudo via questões ele é muito importante pós-edital, especialmente faltando 1 mês e meio, 2 meses para a prova. Aí as matérias que estão finalizadas é estudo via questões e só uma revisada aqui e ali dos pontos de dificuldade, nas decorebas, beleza? Mas basicamente é resolução de questões na reta final. Não tente inventar moda, baseie-se no último edital para estudar, é sempre a melhor forma, por mais que você tenha ouvido X, Y ou Z sobre o próximo concurso, estude baseado no último, beleza? Recapitulando a metodologia geral, faça a leitura da teoria com marcações, com grifos do seu material, releia, se você está com tempo, faz as revisões de 24 horas e de 7 dias, relendo essas marcações. Se você está sem tempo, não faça as revisões de 24 horas e 7 dias, faça as questões de fim de aula ou de fim de capítulo como exercício de fixação. Isso aí vai ser suficiente para uma rápida revisão. Vai fazendo assim até chegar ao final da matéria. Chegou no final, volta, refaz todas as questões de todas as aulas, ok? É uma rápida revisão via questões, funciona legal, você vai poder dar uma passada geral na matéria rapidamente. Depois disso, você já leu, já revisou, já fez questões pra caramba, aí você já sabe o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Se ainda tiver com tempo, se ainda não saiu o seu edital, você pode agora focar nessas dificuldades. Pega essas informações, decorebas, informações difíceis, coisas que você não aprende de jeito nenhum, joga para um caderninho do desespero, relê aquele caderninho de vez em quando, com bastante frequência, uma vez por semana, e conjugue isso com a resolução de questões aleatórias. Então você vai estar em um dia focado nas suas dificuldades, no caderninho do desespero, e no outro dia você vai estar fazendo questões de prova. Dessa forma você vai revisar diversos assuntos das matérias de uma forma aleatória. Se você quiser todas essas informações por escrito, eu fiz uma análise desses 6 TRTs que eu citei nesse vídeo, tá aqui nesse e-book, tá lá no meu site, dá uma olhada, qualquer coisa clica no izinho ou clica no link na descrição, dá uma olhadinha nele. Tá bem completo, eu começo falando de TRTs de uma forma geral e no final eu trato de cada uma dessas provas especificamente. Então, se você está estudando para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Pernambuco, para o Espírito Santo, sim, o e-book serve para você. O começo do estudo é igual, como eu citei, todas essas matérias praticamente, as 6, 7 básicas ali, caem em todos os TRTs, você tem que ter um bom estudo delas. Então começa por essas e depois eu vou indicando quais são as matérias específicas de cada tribunal nas quais você vai ter que focar, beleza? E tem tanto para técnico quanto para analista. São muito semelhantes e se você estuda para analista administrativo, provavelmente você faz técnico também e vice-versa. Então, tá bem semelhante, só um detalhe ou outro de analista que tem uma coisinha a mais, uma outra matéria que é cobrada com mais frequência, mas está tudo isso por escrito. É um manual de estudos para a sua preparação para os TRTs. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, deixe seu comentário, se ficou alguma dúvida, se alguma coisa você queria saber. Entre no meu site também, manda uma pergunta, pergunte ao Diogo, foi um quadro que eu criei agora para tirar as dúvidas de vocês. Está sendo bem legal, já recebi várias, vou tentar gravar um monte de vídeo com as respostas. Ok? Muito obrigado e até a próxima.